Estamos iniciando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje com a gente a professora Solange Rezende, do ICMC. Professora, conte um pouco da sua trajetória acadêmica para a gente. Bom, eu iniciei aqui no ICMC há 27 anos, como docente do Departamento de Ciências de Computação, trabalhando com inteligência artificial desde então. Muita coisa mudou na inteligência artificial, mas eu continuo na inteligência artificial. Um dia você pensou que chegaria tão longe? Eu sonhava. Tem um ponto que é interessante. Quando eu fiz 15 anos, meu pai me perguntou o que eu queria ser. E lá naquela época eu estava meio irritada com os meus irmãos, porque eu tinha que ensinar eles não tiravam nota muito boa. E eu falei que eu queria ser professora de gente inteligente. Na realidade, o que eu queria era ser professora de gente esforçada, gente que queria aprender, gente que queria fazer as coisas diferentes. E eu acho que eu joguei isso com tanta força para o universo que ele me colocou na USP. É claro que não veio de graça, mas isso me fez fazer grandes movimentos para sair de casa, de uma família tradicional, e estudar fora. Eu fui para Uberlândia, fiz meu curso em Uberlândia. Quando eu estava lá finalizando meu curso, eu me interessei pela computação, porque eu fiz matemática com habilitação, ciências com habilitação em matemática, e eu me interessei pela computação, por uma história, uma longa história de buscar novas oportunidades, de começar a estudar junto com um casal de professores que eu tinha lá no meu curso de graduação, no segundo para o terceiro ano. E me interessei, encontrei que aqui na USP tinha uma pesquisadora que trabalhava na área que eu queria, que era a professora Carolina Monardi, e eu vim para São Carlos atrás desse mestrado. Fiz meu mestrado nessa área. Comecei a fazer um doutorado na engenharia mecânica com o professor Henrique Rosenfeld. E no final do primeiro ano de doutorado, teve concurso aqui, eu prestei concurso e passei. Então, assim, eu sempre busquei as oportunidades, olhei para as oportunidades, construí oportunidades, e eu acho que, assim, sempre pensando que eu queria ensinar, pensando que eu queria buscar pessoas onde eu pudesse, espaços onde eu pudesse fazer diferença na vida de pessoas, que eu pudesse dar o meu melhor e transformar vidas, e vim parar no ICMC. Então, ser professora sempre foi uma vontade sua? Sempre foi. Quando eu entrei no segundo colegial, eu consegui uma bolsa de estudos e eu fazia colegial de manhã e escola normal à noite, porque lá naquela época, para você dar aula no primário, você tinha que fazer escola normal. Então, eu sempre quis ser professora. O que eu não sabia é que eu ia conseguir, 2 anos depois, sair de casa e ir para uma outra cidade, porque esse foi um movimento muito diferente do que o movimento que a minha família fazia. Então, eu já queria ser professora. Aí eu fui fazer graduação. Enquanto eu fazia graduação, eu dei aula no ensino médio fundamental lá em Uberlândia. E depois vim para cá, prestei concurso. E, assim, eu acredito que, poxa, eu consegui tudo que eu queria. Porque eu tenho oportunidade de ensinar, eu tenho oportunidade de estar com os jovens, eu tenho oportunidade de fazer pesquisa, de fazer diferença, de descobrir coisas novas, de levar isso que eu pesquiso para a sala de aula e realimentar o sistema. Então, é tudo que eu queria. Tudo bem. Professora, como surgiu o interesse pela pesquisa de inteligência artificial? Nesse período que eu conheci esse casal de professores, que eu comecei a estudar computação, lá ele trouxe, naquela época, e trouxe para a gente a oportunidade de aprender uma linguagem de programação, que é a linguagem de programação lógica, que é Prolog. E lá naquela época ele disse o seguinte: olha, vai aparecer uma área de pesquisa que vai dominar, que vai ser de fundamental importância. E essa linguagem aqui, Prolog, é a linguagem que você começa a trabalhar nessa área de pesquisa, começa a olhar para a representação do conhecimento, que era Prolog. E aí foi nesse primeiro momento que ele falou de inteligência artificial. Como eu gostei desse processo, eu gostei dessa descoberta, eu gostei dessa linguagem de programação lógica, eu já saí atrás e buscando a inteligência artificial. Então, eu vim para São Carlos para trabalhar com inteligência artificial. Esse ano completa 33 anos que eu trabalho com inteligência artificial.
E o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da computação onde a gente busca desenvolver métodos, técnicas, evoluir com relação ao conhecimento, a fazer com que a máquina, fazer com que o computador tenha comportamentos inteligentes. Então, ela traz dentro do currículo de ciências de computação o elemento conhecimento, porque até chegar essa disciplina, por exemplo, de inteligência artificial, os nossos alunos trabalham com dados e informação. E o conhecimento, ele permite que você olhe para o futuro, que você faça previsões, que você prediz coisas, que você construa modelos que possa atuar para o futuro. Então, a inteligência artificial, ela traz essas possibilidades. Hoje, todas as pessoas usam a inteligência artificial. Alguns sabem, outros não. E onde a gente pode encontrar inteligência artificial? No seu smartphone, nos sistemas de recomendação que você está navegando pela internet e vem sugestões do que fazer, sugestões de lugares para visitar, sugestões de leitura, sugestões de restaurante, tudo isso vem via sistemas de recomendação que tem por trás todo um processo de conhecimento, toda uma inteligência, e ele está acontecendo. A gente tem também a inteligência artificial visível, que você vê todos os robôs, os carros autônomos, que aqui no campus de São Carlos a gente tem 3 aí circulando, temos várias pesquisas acontecendo, a visão computacional, o processamento de língua natural, por exemplo, o Now, o Siri, que você conversa, que você faz perguntas, ele entende a sua pergunta e te dá uma resposta. Todo o processo de mineração, de aprendizado de máquina, de mineração de dados, de textos, que você descobre conhecimento embutido em uma grande massa de dados ou de textos, e esse conhecimento passa a ser utilizado aí para o mercado, por exemplo, para o marketing, para soluções inteligentes de monitoramento das redes sociais, para soluções inteligentes de predições de, por exemplo, fraude de cartão de crédito. Então, quando alguém de uma operadora de cartão de crédito te liga falando de uma possível fraude, eles encontraram isso em função de um padrão anormal nas suas compras, por exemplo. Isso é detectado via inteligência artificial. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.